Por falar em desafio, quais são os principais desafios que uma incorporadora, loteadora, ela vai enfrentar ao entrar no mercado? Vamos considerar que eu estou saindo de uma cidade indo para outra, Legal. de uma região indo para outra, de um estado indo para o outro. Quais são esses desafios? E a gente pode olhar de maneira macro, mas os nossos ouvintes depois vão enquadrar ele na sua realidade, né? Sim. Quais são esses desafios que o incorporador e loteador imobiliário enfrenta ao ir para uma região que ele não conhece? Perfeito, perfeito, Luciano. Ótima pergunta, porque a gente lembra de novo da Cirela, né? Então, o principal ponto é sempre respeitar muito a cultura local, né? Isso é muito forte. Então, a gente vê que quando o incorporador, mesmo fazendo um bom produto, né, na sua praça de origem, vamos dizer assim, onde ele domina aquele campo, onde ele domina e entende, por exemplo, as concorrências que ele está sofrendo, né? Aquilo que ele tem de competidor de fato, aquilo que não compete com ele, ou seja, ele tem um entendimento completo daquele mercado, faltando, óbvio, que se não tem a pesquisa de demanda, ele acaba tateando e tendo, por exemplo próprio e a dinâmica que o mercado está acontecendo, vai levando ele para frente, né? Mas em mercados novos isso fica mais difícil, né? Então a gente vê incorporadores que já têm um posicionamento consolidado em determinadas praças, tentando entrar em novas, né? O principal ponto é ter primeiro, né? O primeiro ponto é saber para quem vender. A gente olha muito para a concorrência, então eu olho muito, né? Às vezes acontece isso. O incorporador olha para determinado mercado e vê, poxa vida, mas lá venderam a 23 mil, a 80 mil reais o metro quadrado, né? Deixa eu olhar para essa praça que deixa eu entender o que está acontecendo, se eu consigo me inserir também, né? Ou daqui a pouco tem uma dinâmica de um determinado prédio, um determinado lançamento, ou alguma faixa de lançamento está vendendo muito bem, deixa eu olhar para esse mercado. Ok, pode ser que seja um nicho. Aqui a gente nunca chama de nicho aquilo que está indo muito bem ou que não tem ninguém ofertando, por exemplo. A gente chama de pré-nicho. Porque o que é um pré-nicho? Né? O que é isso? Né? Pré-nicho, para mim, é o seguinte, onde pode ser que tenha uma oportunidade imobiliária. Para eu saber se tem oportunidade imobiliária, primeiro, eu tenho que olhar essa dinâmica, eu tenho que confirmar a dinâmica da oferta. Então, sim, começo olhando a oferta, como ela está se movimentando, se é para alguma tipologia específica, ou se a oferta em determinada região não está olhando para determinado tipo de oferta. Por exemplo, né, a concorrência está toda posicionada num altíssimo padrão, em plantas acima de 200 metros, e eu estou deixando de olhar o estúdio, por exemplo, né, em determinada região. Né? Então, eu vou lançar um estúdio nessa região. Bom, mas para eu lançar, eu vou ter que entender também o outro lado. Eu tenho que entender, tem gente com renda? Tem gente com renda disposta a comprar um imóvel compacto? Gente com renda, querendo comprar imóvel compacto e a pagar o real por metro quadrado mais caro, às vezes, que um residencial padrão. Então, eu tenho que responder essas outras perguntas. Né? Então, a gente tem um estudo bastante importante, que é o estudo vocacional para essas regiões. Né? Então, é um estudo que vai trazer para o incorporador a dinâmica recente desses mercados, no sentido de concorrência, de como eles estão se comportando, como a oferta se comporta, mas isso muitas vezes o próprio incorporador faz, ele fala com as imobiliárias, já entende, as imobiliárias começam a trazer para ele a informação de mercado. Então, a gente traz uma informação com mais exatidão nesse sentido, mas o que é novo para ele, por exemplo, é no estudo vocacional que eu também vou entrevistar outros entes de mercado, então a gente conversa também com outros entes, às vezes, por exemplo, até em prefeituras, a gente entra com a Secretaria de Habitação para entender se naquelas regiões que ele está querendo entrar, aquelas regiões vão ser estimuladas no futuro, então a gente vai pegando mais informações com empresas entrantes. Aí, pô, mas por que eu vou conversar com uma empresa entrante numa cidade? Simplesmente porque ela traz, muitas vezes, muitos empregos. Né? Essas empresas são catalisadores do mercado imobiliário. Então, a gente tem que estar sabendo para onde o investimento privado está se movimentando. Né? Então, por exemplo, aqui, agora em Guaíba, a gente tem a movimentação de uma grande empresa vindo, Sim. que vai trazer vários empregos, a expectativa é essa, ou seja, o mercado imobiliário tem que se preparar para isso, ele tem que estar linkado a esse novo desenvolvimento. Santa Catarina não é diferente disso, a gente vê empresas se mudando para várias cidades e elas são empresas catalisadoras desses empregos e, portanto, do próprio mercado imobiliário em si, né? Seja desde a gerência alta até os colaboradores mais simples, vamos dizer assim, em relação ao todo que a gente pode operar dentro do mercado imobiliário, né? Então, esse é um ponto, né? Ter essa dinâmica dessas informações de renda da região, de como a renda está se comportando, de como o investimento privado está se comportando. E o último ponto, e eu vou dizer até mais importante, de novo, é a opinião
das pessoas. Ou seja, depois tem um terceiro momento desse estudo onde eu vou confirmar se as pessoas pagariam, né, aquele valor que está pensado de entrar naquele mercado por aquele incorporador, se as pessoas morariam nessas regiões e se elas aceitariam aquele tipo de produto. Então a gente consegue daí confirmar se existe ali um nicho ou não. Então são três momentos que geralmente na mão do incorporador hoje a gente vê muito desenvolvido essa parte mais da primeira fase, onde estuda a concorrência, mas depois a gente vê mais fraco essas informações, por exemplo, de onde está movimentando a renda, de onde está indo o investimento, quais regiões são valorizadas, e o terceiro momento a gente vê quase nunca, que daí sim é a contratação sempre do Instituto de Pesquisa, né, de quem vai Sim. entrevistar essas pessoas para poder confirmar que lá existe um nicho. Tá? Então, é mais ou menos esses. A gente vê esses grandes desafios de entradas de empresas em regiões novas. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui também, não para não me estender muito nesse ponto, mas a gente conversou sobre isso. Por exemplo, apartamentos que tem, a gente vê em Santa Catarina, vou pegar Chapecó, uma cidade que está acostumada a ofertar apartamentos prontos. Então ele tem piso, ele tem rodapé, ele tem gesso, muitas vezes tem até iluminação. Então o nível de acabamento ele é mais avançado. Não vou dizer que é melhor, né? Não estou comparando aqui o nível de acabamento. Sim, ele sempre é mais avançado em relação, por exemplo, ao que a gente está acostumado em outras praças. Por exemplo, São Paulo, Porto Alegre mesmo, a gente vê entregue no osso, né? E as pessoas preferem assim, porque preferem depois personalizar. Então, muitas vezes o incorporador ele vai sair da sua praça onde ele está acostumado a ofertar o produto de um jeito e ele vai chegar em outra, ele precisa se reposicionar no produto, na comunicação, na tabela de vendas, que é uma questão que a gente está falando agora. Por exemplo, o equilíbrio da tabela de vendas é um negócio muito difícil e que vem lá, por exemplo, no estudo quantitativo, a gente consegue entender qual é o nível de renda das pessoas, o nível de poupança, por exemplo, facilita muito para equilibrar a tabela, porque depois que eu sei quanto que o sujeito quer dar de entrada, o resto a gente vai equilibrando ao longo ali, né? O LTV serve para isso, a gente consegue montar bem uma tabela para isso, né? E depois poder tomar o financiamento com mais tranquilidade lá na frente, né?